Vamos ter continuidade nas apresentações, agora com o Tiago Alvarenga. Ele é aluno de doutorado. Então, Tiago, você vai ter 15 minutos para apresentar. Quando faltar 5 minutos para terminar, eu te aviso. E mais em seguida teremos 5 minutos para perguntas. Tá. Contigo agora. Boa tarde a todos. Como a Catrine falou, sou o Tiago Alvarenga. Sou aluno de doutorado aqui do programa da UERJ, no grupo de luminescência. Minha orientadora é a professora Lilian e sou orientado pela professora Ada. O meu trabalho é o composto cristalino do estanato de zinco dopado com cobalto divalente. A gente faz uma análise estrutural dele e estuda as propriedades luminescentes. Aí a apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro, uma breve introdução, depois eu vou explicar a teoria do campo cristalino, que é a teoria que a gente trabalha. Vou apresentar os diagramas e as matrizes Sanabe-Sugano, que são as ferramentas que a gente usa para a nossa análise óptica. Vou mostrar um pouco do composto, e mostrar as amostras também, a técnica de preparação e tal. Depois nós vamos para as técnicas experimentais, que eu vou apresentar resultados da difração de raio-x, o espectro de emissão, o espectro de excitação e também o tempo de vida radiativo. E por fim vou falar os trabalhos futuros que estão por vir. Introdução. A gente obteve estanato de zinco dopado com cobalto 0,1% pelo método do estado sólido. Esse estanato é uma cerâmica. Por que a gente usa um composto cerâmico? Porque eles têm propriedades ópticas notáveis, longa vida útil, baixo custo e são amigáveis ao meio ambiente. Isso tudo é muito importante hoje em dia. Tem compostos cerâmicos aí que, após mais de 10 anos deles sintetizados, eles ainda possuem a mesma eficiência luminescente de quando eles foram formados. Então, dá para ver que é bastante confiável. E o cobalto, que é o dopante que a gente usa, é o metal de transição. Por que a gente usa metais de transição? Porque eles têm alta refletância, ampla emissão e absorção, tanto no visível como no infravermelho, e possuem bandas largas. Aí o fato dele ter ampla emissão e banda larga, e sendo visível e no infravermelho, proporciona o fato dele ser um princípio ativo, um meio ativo muito interessante para a gente produzir laser do estado sólido, que para mim é a aplicação mais estimulante desse trabalho. Ele pode ser usado na indústria de pigmentos e também, se pesquisar na literatura, o pessoal usa compostos cerâmicos com metais de transição com equipamento de sensoriamento também. Aí, dando sequência aqui, o meu dopante é o cobalto, que ele tem essa distribuição eletrônica aqui, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Porém, o meu dopante é o cobalto divalente, que ele tem essa valência 2+, aqui. Então, nós temos que tirar 2 elétrons dele. Então, os elétrons que saem são esse 4s2 aqui. Então, ficamos que o nível mais energético é o 3D, sendo preenchido parcialmente. Então, vamos guardar essa informação do 3D, e vamos entrar um pouco na teoria do campo cristalino, que depois a gente vai retomar com ela. A gente trabalha com a Hamiltoniana do campo cristalino, com o potencial eletrostático criado no local do iodopante de camada completa pelos ânions da rede, que são os ligantes. Eu vou mostrar depois na amostra. Na amostra não, na representação. A Hamiltoniana é essa aqui, sendo o H0 a energia cinética somada à interação eletrostática elétron-núcleo. O H é a interação elétron-elétron, que vai me dar os parâmetros de Hk B e C, que vão ser importantes para a gente identificar o nosso íon. O HLS representa o acoplamento spin-órbita. E o HCC representa o campo cristalino, que vai me dar o parâmetro dQ. Esse parâmetro dQ e B e C vai ser muito importante a gente determinar eles, porque é com isso que eu vou poder supor que o cobalto ocupou o sítio que eu desejava. Nós vamos ver isso mais a seguir.
Então, voltando àqueles orbitais eletrônicos D, né, os 5, eles têm essa seguinte forma, né? Alguns no eixo Y, alguns no eixo Z, e tudo mais, cada um com a sua geometria. Inicialmente, eles são degenerados, né? Todos os níveis têm a mesma energia. Só que para acontecer a luminescência, eu preciso que tenha uma diferença de energia entre eles, né? Aí o que eu faço? Eu boto ele na rede, né? Os ligantes vão interagir com esses orbitais, né? Interação eletrostática mesmo. E com isso eu vou ter o desdobramento dos níveis de energia, né? Então, antes eram os 5 degenerados, eu vou ter agora diferentes, né? Então, no meu trabalho, eu tenho a simetria octaédrica. No meu composto, eu tenho simetria octaédrica e simetria tetraédrica. Então, onde o cobalto ocupar, ele vai interagir com os ligantes da simetria, né, que vai fazer que os estados não sejam mais degenerados, né? Que aí nós vamos ter a diferença de energia para poder ocorrer a luminescência. A gente pode olhar aqui a simetria octaédrica, né? Tem mais ligantes que a tetraédrica, né? E também a geometria dela é mais certinha, assim, se a gente for usar o plano cartesiano. Só que no meu trabalho, o primeiro objetivo foi determinar se o cobalto ocupava o sítio tetraédrico. Então eu foquei bastante nisso. Então, sobre a simetria tetraédrica, comparada à octaédrica, ela possui menos ligantes, são 4 contra 6, né? E os gigantes não estão apontados diretamente para nenhum orbital, porque ele não é ajustado com o plano cartesiano igual o octaédrico. Então, ele vai produzir um desdobramento de energia menor do que o octaédrico, né? E tem uma relação entre eles. Então, o delta tetraédrico é igual a menos 4 nonos do delta octaédrico. Por que menos 4? Porque no octaédrico isso aqui é invertido. Então, vamos lá. A gente tinha 5 níveis degenerados com energia zero. Isso no íon livre. Quando eu botei esses níveis dentro do cristal, ele interagiu com os gigantes, eu vou ter os 3 íons, os 3 níveis T2 triplamente degenerados, que vai uma energia 4dQ acima, né? dQ é aquele parâmetro de campo cristalino que a gente viu, né? E os níveis E vão ser deslocados 6dQ para baixo, ocasionando assim num delta que vale 10dQ. Então, está completamente relacionado o meu campo cristalino com a diferença de nível de energia que eu vou ter, né? Então, é daí que vem a luminescência, né? A partir de ter essa diferença de energia. E como que eu faço as medidas? Eu uso as matrizes e os diagramas de Tanabe-Sugano, né? Para eu determinar esses parâmetros. Aqui no diagrama de Tanabe-Sugano, eu faço a comparação geométrica aqui, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu tenho esse diagrama aqui, que aqui é delta sobre B, né? Quando delta sobre B for zero, é o íon livre. E conforme for avançando para cá, né, para a direita, nós vamos ter o íon desdobrado, né? Porque vai estar dentro do campo cristalino. O delta está diretamente relacionado ao campo cristalino. E em função da energia, né? Então eu identifico as transições aqui e consigo fazer geometricamente, determinar o meu dQ sobre B e os outros parâmetros, né? Aí essa teoria de Tanabe-Sugano é muito bem estruturada, né? Ela tem diagrama para todos os orbitais D, né? Sendo que a relação entre o octaédrico e o tetraédrico é a seguinte, né? O N octaédrico vai ser igual a 10 menos N. Então, eu quero, no meu trabalho, eu quero 7 tetraédrico, né? Então, vai ser o 3 octaédrico. E aqui são as matrizes, né, de Tanabe-Sugano. Cada matriz está relacionada com um nível e eu faço subtração dessas matrizes que eu determino o gap que eu vou ter de energia, assim, que vai gerar tal luminescência, né, pela energia da banda que eu observei no laboratório. Então, vou falar agora rapidamente sobre o composto, né? Esse é o composto aqui, né, o estanato de zinco, e a gente tem aqui os sítios tetaédricos, né?
onde só vai ter zinco, como só o zinco que vai ocupar, vai ser o cátion. E no sítio octaédrico eu vou ter o zinco e o estanho. Né? E o cobalto tem muita afinidade eletrônica com o zinco. Então isso é informação importante. Agora, seguindo para as amostras, aqui é a equação estequiométrica. Né? Tiago, com licença, você tem 5 minutos para finalizar a apresentação. Tá bom, obrigado. Então, aqui a gente tem a equação estequiométrica, né, que eu usei os seguintes reagentes. Não vou entrar muito em detalhe aqui, né? Vou para ganhar tempo. Então, para dopagem de 0,1, eu uso x igual a 0,01 e faço minha dopagem. Né? Assim como eu posso produzir outras dopagens que eu já fiz. Aí a gente produziu 2 gramas de amostra, usamos os seguintes reagentes ultra puros, né? Produzimos 3 pastilhas com 13 milímetros de diâmetro, pressão sobre 4 toneladas e fizemos 3 tratamentos térmicos, né? Com forno mufla. Então, aqui estão as amostras antes do tratamento térmico e aqui depois do tratamento térmico, dos 3 tratamentos térmicos. Elas não tiveram alteração de coloração desde a primeira. Se você reparar, a minha amostra é esverdeada. No trabalho do meu colega Dinaldo, que vocês viram essa semana, a amostra dele também é cobalto tetraédrico e é azulado. Nós vamos discutir isso depois. Aí vamos ver agora as técnicas experimentais e os resultados obtidos. Aí usamos o diagrama Bruker do Lieto, né? Não vou entrar em detalhe aqui. Aí esses 3 gráficos aqui de fotograma são bastante importantes. O primeiro tratamento térmico que a gente fez, a 900 graus, aqui está o pico principal do estanato, né? E sobrou muito reagente, o óxido de zinco e o dióxido de estanho. Né? Quando a gente aumentou a temperatura, o óxido de zinco praticamente sumiu do perfil de difração. Né? Então, não adiantou nada aumentar mais a temperatura, né? Porque não tinha mais reagente, né? E sobrou o óxido de estanho. Nós fizemos depois a análise por Rietveld e deu que tem menos de 5% na amostra de estanho. E o cobalto não tem muita afinidade com estanho, então isso não vai atrapalhar na luminescência. Aí na fotoluminescência, né, o equipamento que a gente utilizou aqui é o funcionamento do equipamento, mas eu não vou mostrar detalhadamente. E vamos mostrar os resultados, né, que é o que importa. Esse gráfico aqui é o primeiro espectro na região do visível da amostra, o espectro de emissão. Aí, olha só, a gente tem a banda bem larga, bem intensa, atribuída a essa transição aqui. Se a gente olhar, olha só, ela vai de 670 com bastante intensidade até 720. Então, a gente tem, isso pode ser um meio ativo de um laser bem sintonizável, né? Porque a gente tem uma larga região espectral. E também fizemos a medida no infravermelho, né? Um pouco bem menos intensa, mas conseguimos determinar uma transição também, que foi essa aqui. Aí, substituindo, pegando o pico, o baricentro dessas bandas e convertendo em energia, né, a gente consegue realizar, através da subtração daquelas matrizes de Tanabe sugando, a gente consegue determinar os parâmetros B, dq, C e dq sobre B. E nós encontramos estes aqui que estão de acordo com o que a literatura diz para cobalto em sítio tetraédrico. Então é indicativo do que o cobalto realmente ocupou o sítio que a gente esperava. Né? Aí fizemos medidas de excitação também, né? E detectamos essas transições, que no diagrama, usando a técnica lá no diagrama de Tanabe-Sugano, conseguimos obter de novo os parâmetros B, dq, C e dq sobre B, que também estão em concordância com a literatura. Então, outro indicativo que o cobalto realmente está no sítio tetraédrico. Outro fator importante é que o valor de B para o cobalto divalente no íon livre é 1.115 centímetros a menos 1. E o nosso aqui foi de 872. Essa redução indica a covalência da ligação do cobalto com os ligantes. Aí fizemos medidas de decaimento, né? Na região do visível, achamos
10 microsegundos, e na região do infravermelho, 9 microsegundos. Também estão em concordância com a literatura, né? Então, é mais um fator que aponta que o cobalto ocupou o sítio desejado. E, por fim, né, falar das perspectivas futuras. Nós já produzimos outras amostras com diferentes concentrações de dopante e vamos estudar a relação dessas concentrações com a intensidade da luminescência. Já fizemos medidas de fluorescência e raio-x para ver se a pureza da amostra, difração de raio-x de todas as outras amostras, e fizemos microscopia de eletrônica de varredura para ver se a amostra realmente é policristalina, né? Então, nós vamos fazer uma análise estrutural completa da amostra com essa família de dopantes. Nós vamos investigar se a gente tem cobalto em sítio octaédricos também, né? Já era para a gente ter feito isso, mas infelizmente veio a pandemia, né? E um trabalho sobre um artigo sobre esse trabalho já foi aceito e deve ser publicado em breve, até o final do ano. Aqui está só o paper, né? Só para mostrar para vocês. E é isso. Gostaria de agradecer às instituições de fomento, ao Lieta pelas medidas e a todas as universidades que contribuíram na minha formação. Obrigado. Oi, Thiago, parabéns pela apresentação. E vamos agora às perguntas. Alguém da plateia? Natália, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, Thiago, parabéns pela apresentação. A gente sabe que esse tempo é tão curto, né, para a gente falar sobre o nosso trabalho. Eu sei que você chegou a falar, mas eu fiquei curiosa a respeito da cor das amostras. Eu também trabalho na área, né, de luminescência junto com o Thiago. Eu fiquei curiosa a respeito da cor das amostras. Minhas amostras dopadas com cobalto ficaram azuis e as suas ficaram verdes. Outra curiosidade, assim, a respeito da concentração do dopante, se você notou que alguma mudança na luminescência, na emissão dessas amostras com outros maior concentração de cobalto, por exemplo. Então, vamos começar pela última pergunta, né? As amostras que a gente fez com maior concentração, a gente só fez a difração de raio-x delas. A gente não teve tempo de fazer a medida de luminescência por causa da pandemia. Então, quando a UERJ fechou, as amostras estavam prontas, mas não conseguimos realizar. Mas ela deu para notar uma mudança clara na coloração. Quanto mais concentração eu botava, mais esverdeada ela ficava. Aí, já pegando o gancho, por que a amostra é esverdeada? Você já falou, né? A sua amostra com cobalto e a do Edinaldo, né, ficaram azulados, cobalto tetraédrico, né? E a minha saiu esverdeada. A gente acha que, a gente tem uma hipótese, que o cobalto tem muita afinidade com o zinco. E como o zinco ocupa os dois sítios, ele pode ter ocupado o sítio octaédrico também. E pela literatura, a gente vê que o cobalto em sítio octaédrico tem a tendência de ficar amarelado. Só que como o cobalto está ocupando o sítio onde ele fica azulado também, né? Então a gente acredita que a amostra tenha saído verde por causa disso. Então, o próximo passo é a gente realizar as medidas para cobalto octaédrico, né? E ver o que a gente encontra. Senão, nós vamos ter que procurar outras hipóteses. Obrigada, Thiago. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar? Bom, mais uma vez, obrigada, Thiago, pela apresentação. Obrigado pela atenção.